Olá, hoje nós vamos falar sobre abundância. Afinal de contas, nada mais importante para a nossa humanidade, porque somos certamente o período mais abundante da história. Nunca o homem conseguiu produzir tanto em alimentos, em riquezas, em possibilidades, em tecnologias por toda a história. Isso é uma beleza, uma dádiva e uma responsabilidade. Como utilizar isso? Jesus tem uma passagem muito interessante em que ele fala que um sitiante, num determinado ano, teve uma colheita excepcional, uma colheita muito abundante. E, refletindo, chegou à conclusão que deveria colocar abaixo os seus silos, os seus armazéns, para, armazenando aquela colheita fantástica, dizer para sua alma: descansa, não preciso mais trabalhar, vou viver até o fim dos meus dias usufruindo do que eu obtive. Essa parábola é fantástica para nos falar da abundância, do que é o bom uso, o mau uso das nossas riquezas. Afinal de contas, todos nós somos ricos. E pelo menos daquelas riquezas mais importantes todos temos, que é a riqueza do tempo e a riqueza do pensamento. Duas abundâncias que só nós podemos dispor, só nós podemos bem ou mal utilizar. Jesus chamou esse homem que planejou silos e acúmulos e formas de acumular suas riquezas, pensando em não mais trabalhar, como tolo, anunciando que naquela noite mesmo que ele decidiu isso, a morte viria e o colheria. E aquela abundância para quem ficaria? Pergunta o mestre. Fantástico isso, né? Porque houve um tempo, e a passagem que nos remetiu ao raciocínio sobre a abundância fala disso, houve um tempo em que o ser humano viveu a maior abundância da terra. A maior abundância não material, como nós temos hoje, mas a maior abundância espiritual. Foi o tempo em que a humanidade teve Jesus na terra. O que essa passagem nos diz hoje? Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para a casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Lá em Mateus 13, versículo 36. Ele tinha acabado de apresentar a parábola do joio e do trigo, e os discípulos, bem utilizando a fabulosa abundância de conviver com Jesus, pediram que ele explicasse essa parábola. É maravilhoso isso, porque todos nós passamos por riquezas imensas em cada momento do nosso dia, riquezas espirituais fantásticas, convivemos com riquezas materiais luminosas e mal utilizamos, estamos nos afundando em lixo, em plástico, em depredação ambiental, em humilhação, em ostentação, em violência, consequentemente, por usar mal esse dinheiro, por
usar o dinheiro no nosso engrandecimento, num consumismo absurdo que nos traz obesidade, que nos traz ostentação, que nos traz violência, que nos traz essa multidão, essa montanha de lixo que nós deixaremos para gerações futuras, ou seja, para nós mesmos quando reencarnarmos. Tem lógica isso? Será esse um bom uso das riquezas que Deus nos deu? Na parábola, podemos pensar que aqueles que têm olhos de ver que todas as situações da vida nos oferecem grãos abundantes e preciosos, precisamos também buscar a luz para transformar esses grãos em nutrição, porque é só a reflexão, só a meditação, só a oração, só ir para casa em boa sintonia, como na passagem que nós estamos estudando, possibilita às pessoas tirar lições, tirar significados das parábolas da vida, fazer dos grãos que nós colhemos farinha que nos nutre e que nutre aqueles que estão à volta de nós. E uma parte desses grãos que nós colhemos, como no sitiante abundante, que teve a sua colheita abundante, nós devemos reinvestir em novos plantios, para que tenhamos no futuro colheitas abundantes para nós e para os outros. Em outra passagem luminosa, Jesus nos diz: granjeais amigos com as riquezas da injustiça. As riquezas da terra nós devemos usar para a fraternidade, distribuindo, porque, diz o Mestre, quando nós precisarmos, esses amigos nos receberão nos tabernáculos eternos e também eles nos nutrirão. A fraternidade é o centro da vida. A fraternidade é a razão da nossa existência. Quem não vai para ela como doador, irá a ela como receptor. Evitemos esse paradigma, esse padrão que nos é vendido pelo mundo como o uso para si, o consumo para si, a acumulação ostentatória de riquezas como grande projeto de vida, sejam eles como dourados ou como viagens ou como qualquer tipo de uso para si mesmo. Esse desperdício de riquezas, esse desperdício de vida nos será cobrado, pelo menos pela nossa própria consciência. Já aqueles que conseguirem recolher os grãos, transformá-los em farinha, moê-los para extrair todo o seu poder nutritivo, alimentar-se com a sua sabedoria e espalhar o seu conhecimento, importando-se, investindo o seu conhecimento nos outros, e fizer isso também com seus recursos materiais, granjeando amigos com as suas possibilidades, esse investirá no melhor e maior investimento que podemos fazer com a nossa abundância. Porque o seguro, o investimento é garantido, os lucros são os maiores e é o investimento mais seguro que alguém pode fazer. Destinemos todo o nosso tempo,
que é tão abundante, toda a nossa sintonia que é tão visceral, todos os nossos recursos e capacidades e poderes e possibilidades para fazer amigos. Porque com essa riqueza nós estaremos sempre ricos, sempre plenos, sempre unos com a fonte de todo bem e de toda abundância que é Deus. Assim seja, meus amigos, um grande abraço a todos, ótimos exercícios de fraternidade para todos nós. Assim seja.